Muito bom dia, pessoal. Estamos dando início aqui à nossa aula de Direito Tributário e Finanças Públicas 2, do curso de Direito da Unicinos, Porto Alegre. E, dando sequência ao conteúdo, a gente vai hoje examinar, então, os últimos dois tributos que incidem sobre o patrimônio, que são o ITCD e o ITBI. Então, a gente vai fazer uma gravação na primeira parte da aula sobre o ITCD e depois vai ter um outro link, um outro vídeo sobre o ITBI. Eles serão separados até para facilitar depois a consulta futura. Tá? Então, dando início aqui, vamos começar pelo ITCD, que é um pouquinho mais complicado, e aí depois a gente passa para o ITBI. Então, o imposto de transmissão causa mortes e doação. Então, é o imposto popularmente chamado imposto do inventário, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Essa figurinha aqui é de mau gosto, não vou botar aqui a caveirinha. É o imposto popularmente chamado do inventário, um imposto que incide sobre a transmissão ocorrida em razão da morte, e aí eu já transcrevo aqui o texto da Constituição, em razão da doação. São dois fatos geradores distintos, tá? Para não perder aqui de vista, nós temos o artigo 155, inciso 1 da Constituição, que é a regra de competência, que é a norma que confere aos estados e Distrito Federal a competência para tributar a herança, e daí seria equivocado falar que a União poderia também tributar esse fato econômico, esse fato jurídico, o que, a meu juízo, está completamente equivocado, salvo se houver uma alteração no texto da Constituição. Atualmente, essa competência foi entregue aos estados, tá aí no artigo 155, inciso 1. O artigo 35 do CTN é importante assim, destacar que ele é uma redação primitiva desse imposto. Ele não é bem o ITCD, ele é o híbrido do ITCD e o ITBI, porque é redigido lá em 1966. Então, alguma coisa a gente pode aproveitar do CTN, mas diria que a disciplina vigente atual é Constituição e leis estaduais. E aqui eu destaco a lei do Rio Grande do Sul. A gente está aqui no Rio Grande do Sul, vou enfatizar um pouco a disciplina do Estado aqui, mas sem perder de vista aí as normas constitucionais e a discussão que tem no Supremo sobre essas questões, tá? Então, o ITCD, ele tem esses dois fatos geradores distintos. Vou colocar aqui numa cor diferente para enfatizar a distinção, tá? Então, a abertura da sucessão, não gostei do Grêmio em cima, vou botar aqui, o azul tem que ficar embaixo. É para ser coerente. Piadinha, né, professor? Piadista logo cedo. Não perco, eu perco os amigos, mas não perco a piada. Agora sim. Tá, então para não granalizar, eu vou colocar aqui um rosinha, aí não é Grenal. Então, a transmissão em razão da morte se dá com a abertura da sucessão, então, no exato momento em que ocorre o falecimento do proprietário dos bens, pelo princípio da Saisine, o direito civil estabelece que eles automaticamente são transmitidos aos herdeiros. Então, naquele exato momento em que a pessoa deixa a vida, então falece, os bens automaticamente são transmitidos aos herdeiros. Essa transmissão, então, faz com que se abra a sucessão, e aberta a sucessão ocorre o fato gerador da transmissão causa-mortes. Outro fato gerador totalmente distinto é o contrato de doação. Aquele contrato típico lá do direito civil, regulado pelo Código Civil, que estabelece que o doador ele pode, em ato unilateral voluntário, doar, entregar um bem, uma obrigação de dar, né, sem nenhuma outra contraprestação, para o donatário.
É possível no contrato de doação ter algum termo, condição? É possível, a legislação permite, desde que não esteja aqui disfarçado um contrato de compra e venda, né? Então, um contrato de doação que estabeleça, olha, eu te dou o meu imóvel desde que você me pague 100 mil. E, curiosamente, 100 mil é o valor do imóvel. Então, isso não é condição, né? Isso é preço. Se a pessoa está pagando um preço, então, ainda que se nomeie contrato de doação, isso é uma compra e venda. Então, contrato de doação pressupõe esse ato unilateral, a vontade do doador de doar, sem nenhum tipo de contraprestação e admitindo, claro, desde que você cuide do bem, você não venda, você não você conserve o bem. Então, essas condições são encargos, são admitidos no contrato de doação. Tá? Então, são dois fatos geradores distintos que esse imposto assume aqui a função de tributar. Um é a transmissão causa-mortes e o outro é a doação. Então, na sucessão, na transmissão causa-mortes, o momento da ocorrência do fato gerador é a abertura da sucessão. Então, tem um filme que eu acho que é 21 gramas, né? Um filme interessantíssimo, não sei se vocês viram, sem contar dar spoiler para quem não viu, mas o nome do filme é a pessoa, quando falece, ela perde 21 gramas, que seria o espírito deixando o corpo. Então, naquele momento que a pessoa perdeu as 21 gramas, que é o enredo desse filme que eu acabei de narrar, é o momento da ocorrência do fato gerador. Isso é extremamente importante, porque no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem, no estado do Rio Grande do Sul, deixa eu colocar aqui uma linha. No estado do Rio Grande do Sul, a gente tem três momentos distintos. Então, eu tenho um primeiro momento, isso aqui é importante, né? Definir o momento da ocorrência do fato gerador, porque dependendo do momento pode. Até ontem foi uma consulta que me fizeram, um colega que trabalha com direito de família, mas não conhece o tributário, está sendo cobrado um inventário antigo, e ele não sabe se está certo ou não a cobrança. Então, a lei 8.821 do Rio Grande do Sul de 89, então estou falando aqui de 89, dispunha que as alíquotas do ITCD variavam de 1% até 8%. Então, estou falando de 89 até o ano de 2009. Então, até 2009, nós tínhamos uma regra. Em 2009, a alíquota do ITCD, ela fica, digamos, fixa, única. 3% para doação e 4% causa-mortes. Então, aqui é um outro momento. E aí a gente vai ter lá um terceiro momento, que é quando ocorre uma alteração no entendimento do Supremo. Então, eu estou falando mais ou menos daqui, esse período aqui. Que é em 2015, a lei foi alterada, passando a valer em 2016, vamos colocar aqui 2016, as alíquotas
passaram a ser progressivas, que vão de 1 a 6%, causa mortes. Eu acho que 3% e 4% doação. Vamos confirmar aqui com a consulta à lei. Sujeição passiva, cálculo. Alíquota. Então aqui está o texto da lei. Essa é a tabelinha da causa mortes. E a doação são 2 faixas, 3 e 4, exatamente. Como eu tinha até 10 mil PFs é 3, de 10 mil PFs para cima é 4%. Então, exatamente o que eu tinha colocado aqui. Então, se a gente pegar essa nossa linha do tempo aqui e... Onde é que está minha caveira? A pessoa faleceu aqui, imaginem lá o óbito tendo ocorrido aqui. Qual é a alíquota que tem que ser aplicada? É essa daqui, do quadrinho azul. A abertura da sucessão ocorreu aqui, a alíquota aplicada é a única ali, a 4%. Se a pessoa faleceu do vermelho para frente, então a alíquota a ser aplicada é a progressiva, de 1 a 6%. Então, isso é extremamente importante porque muitas vezes o inventário acaba ocorrendo muito tempo depois. Então, a gente tem inventários que vão ocorrer aqui, sobre partilha, que é algo também que acontece, né? Inventário sobre partilha, que é uma partilha de um bem que tinha sido perdido ou foi descoberto recentemente. E aí, se isso for feito agora, ainda que a lei vigente seja a da caixa vermelha, aplica-se a lei vigente ao tempo do fato gerador, ou seja, a abertura da sucessão, a caveirinha. Já que a caveirinha aqui, o falecido, ocorreu aqui o óbito. Aqui, aqui, aqui. Então é na data do óbito que a gente identifica a ocorrência do fato gerador, tá, pessoal? E aí vem o enunciado da súmula 114 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: o imposto de transmissão causa-mortes não é exigível antes da homologação do cálculo. E aí, quem não conhece a legislação, quem não conhece a controvérsia, vai entender que o Supremo disse que se ele é exigível só na homologação do cálculo, ou seja, aqui, onde está a caveira, aqui, ó, significa que aplica-se a lei vigente agora. Não. É importante deixar claro. Uma coisa é a aplicação da lei, a ocorrência do fato gerador, que eu disse é a abertura da sucessão. Outra coisa é a exigibilidade do tributo que foi decidida neste enunciado de súmula. E por que o STF decidiu isso? Porque imaginem o seguinte: imaginem o falecimento desse nosso cidadão aqui que está em estado cadavérico. Ele ocorreu em 92, aqui, certo? E aí o inventário se arrastou porque tinha uma briga na família, uma disputa entre irmãos, era um troço doido, se arrastou, e somente agora aqui, nesse exato momento em que nós estamos falando,
Aqui foi concluído o inventário e foi homologado o cálculo. Se nós entendermos que o imposto era exigível desde a data aqui do falecimento, tem duas consequências. Uma é a afluência dos juros nessas mais de 3 décadas. Então, pode ter 30 anos de juros correndo e eu vou ter que pagar juros de mora por ter aguardado. E a outra consequência que poderia se suscitar é que o imposto ele já decaiu. Se o fato gerador ocorreu lá e ele era exigível desde lá, então a fazenda não pode mais cobrar. Então, o que o STF tentou resolver são essas duas questões. Então, primeiro que não há falar em mora, porque ele não era exigível, ele só é exigível a partir do cálculo, e o cálculo se dá na fase final do inventário. Tá? Então, por isso, a fixação desse entendimento. E também não há falar aqui em prescrição, porque ele não era exigível. Se ele não era exigível, não havia pretensão a ser exercida. Tá? E o outro enunciado, 113, ele diz que o valor dos bens devem ser aferidos na data da avaliação. De novo, né? O mesmo motivo. Se eu avalio aqui no falecimento, os bens têm um valor. Então, o sujeito faleceu em 1990. Os bens tinham um valor. Se eu avalio aqui na data do inventário, eles têm outro valor. Então, o que o STF diz é na data do inventário. Ou seja, quando já encerrado ali as discussões, foi feita a avaliação pela fazenda e ali se atribui valor aos bens, certo? No que diz respeito ao ITCD, a gente precisa definir aonde que eu vou recolher o ITCD, certo? E tem duas razões para a gente chamar a atenção aqui, tá? Do ITCD, do aspecto espacial. Primeiro, que a pessoa ela pode ter bens em todo o Brasil, até mesmo no exterior. E segundo lugar, que é possível se fazer o inventário em qualquer estado da federação. Aqui tem uma estratégia de planejamento tributário e também estratégia do advogado de celeridade, né? Conferir celeridade para o inventário, porque como é possível fazer um inventário extrajudicial, a legislação dos tabelionatos não obriga que eu tenha que abrir um inventário no tabelionato do domicílio do inventariante, nem do domicílio do de cujos. Então, não há necessidade de se abrir inventário nessas localidades. Se eu posso abrir em qualquer lugar, então poderia aqui eu também levar para um lugar onde a tributação é mais baixa. Então, aqui tem uma estratégia interessante de planejamento tributário / sucessório. O que diz a Constituição? Aí, para a gente não se iludir ou não estabelecer um planejamento equivocado. Quando eu estou falando de bens imóveis, eu vou destacar aqui a expressão, quando eu estou falando de bens imóveis, o inventário, o imposto tem que ser recolhido aonde é a situação do bem. Então, se eu tenho um apartamento no Rio Grande do Sul, eu tenho que tributar ITCD na legislação gaúcha para o Rio Grande do Sul. Se eu tenho um apartamento em Santa Catarina, eu tenho que tributar o ITCD desse apartamento em Santa Catarina, observando a legislação do estado de Santa Catarina, e assim sucessivamente. Quando a gente está falando de bens móveis, títulos e créditos, que é o inciso 2 da Constituição, né, a 155, parágrafo 1º, inciso 2, então aí a gente está falando de aplicação da lei do estado onde se processar o inventário ou arrolamento. Tá?
Então, aqui vem uma estratégia interessante. Daqui a pouco eu faço o inventário num estado que a alíquota do ITCD é mais baixa. Os meus bens, eles são todos bens móveis, títulos ou créditos, e aí eu tributo todo ele naquele estado, por minha conveniência, certo? Agora, se dentro do patrimônio houver um bem imóvel, esse bem imóvel tem que ser tributado no estado em que ele está situado, certo? Ô, prof, pode fazer, por exemplo, tem um imóvel aqui no Rio Grande do Sul e o restante bens móveis, e a alíquota, sei lá, em Santa Catarina é mais baixa. Eu posso tributar o imóvel aqui no Rio Grande do Sul e o restante lá em Santa Catarina? Não tem problema? Não, é exatamente assim que funciona. A tua sugestão está totalmente correta. Se tu tens um imóvel no Rio Grande do Sul e os bens móveis estão espalhados por aí, pode escolher fazer o inventário em Santa Catarina. Tá correto. Perfeito. Obrigada. Então, aqui tem uma bela estratégia. E se a gente for fazer fora do Rio Grande do Sul, não só o ITCD pode ser mais barato, eu já adianto que é mais barato. Eu acho que 1 ou 2 estados têm alíquota de ITCD mais caro que o Rio Grande do Sul. Como também as taxas do tabelionato, que não são baratas, podem ser recolhidas nesses outros estados, que têm taxas mais em conta. Então, aqui tem uma estratégia que pode gerar uma economia bem significativa para os, digamos, os inventariantes, né? O inventariante, a família que está providenciando o inventário. Então, é bem importante. Tem gente que não atenta para isso. E, para finalizar o aspecto espacial, tem aqui uma treta. O Supremo Tribunal Federal julgou o ITCD, que foi que incidiu sobre bens no exterior, dizendo que é inconstitucional. E por que o Supremo diz que é inconstitucional? Porque a Constituição exigia que esta questão fosse regulada por lei complementar. E até o presente momento não existe lei complementar. Então, todas as leis estaduais que faziam alcançar bens situados no exterior foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo no julgamento em tema repetitivo. Então, repercussão geral, desculpa. Então, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das leis que não observaram esse dispositivo que a gente está examinando aqui. Então, eventualmente, pessoas que possuíam patrimônio e eventualmente pagaram imposto de bens situados no exterior, esses valores podem ser repetidos, recuperados, tendo em vista essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Tá? Tudo leva a crer que nós estamos em 2021, o Congresso Nacional legisle, edite essa lei complementar ainda esse ano para valer a partir do próximo ano. Então, é possível que nos próximos anos exista a lei complementar e ela alcance os bens situados no exterior. Mas o que a gente pode afirmar por hora, neste momento, é que não é possível tributar cujos fatos geradores ocorreram para trás. Então, até a presente data, qualquer tributação de bens no exterior a título de sucessão, abertura da sucessão, é inconstitucional. Tá? E aí a gente vai agora para o aspecto quantitativo, né, que é a questão da apuração da base de cálculo, a nossa conhecida fórmula matemática, né? Então, é base de cálculo vezes a alíquota igual a ITCD.
Então, essa é a fórmula que a gente trabalha aqui em todos os tributos até hoje, e a gente vai ver como é que se apura o ITCD. Eu expliquei para vocês nessa linha do tempo aqui, né, de 89 até 2009 eram alíquotas progressivas de 8%. Por que mudou no quadrinho amarelo? Mudou porque o Supremo ele possuía uma orientação jurisprudencial de que a progressividade era inconstitucional. Deixa eu corrigir o verbo aqui. Era inconstitucional. Entendendo que aquela expressão lá do artigo 145, parágrafo 1º, sempre que possível, ela está dizendo que, em alguns casos, não é possível graduar de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. E este é o caso. O fato do cidadão receber uma herança não significa que ele seja rico. Eu sempre conto aqui na aula do ITCD Cadê? Tem um carrinho aqui. O caso do Camaro amarelo, né? Isso aqui é um táxi. Mas enfim, fica aqui como ilustração. Não sei se vocês conhecem a letra do Camaro amarelo. O cara, ele era todo lascado. Aí ele ganha de herança um Camaro amarelo, daí ele fica doce. Daí ele começa a conquistar lá as meninas. Fora o mau gosto da música, não sei se vocês gostam, né? Mas essa música, ela fala do sujeito conquistando porque ganhou de herança um Camaro amarelo. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que não é possível verificar a capacidade econômica dos herdeiros. O fato de uma pessoa ter falecido com um grande patrimônio não significa que ela vai deixar os seus sucessores numa ótima situação. Por vários fatores. Ela podia ter um grande patrimônio, mas tinha dívidas. Ela podia ter um grande patrimônio, mas o sucessor, o herdeiro, no caso, ele tem um monte de dívidas. Então a herança vai ser consumida com todas as dívidas. Em outras palavras, não tem como avaliar, olhando para o Monte Mora, olhando para o espólio, que é o conjunto de bens deixados pelo falecido, a capacidade econômica dos herdeiros. Se não tem como avaliar, o Supremo dizia, não pode ter progressividade, certo? E aí, o Rio Grande do Sul, depois de perder tanto, ele perdia todas as discussões, porque o STF tinha posição pacífica. Em 2009, ele altera a legislação, né? Então, aqui ocorre a alteração da legislação para alíquotas únicas, né? Para doação ou causa-mortes, não tem variação. E aí, o Supremo muda a jurisprudência, isso, se não me engano, ocorre em 2013, dizendo que a progressividade é constitucional. E aí, em 2015, a lei estadual é alterada, eu coloquei aqui, né, passando a valer em 2016, retornando a progressividade, agora não mais de 1 a 8, mas de 1 a 6%. Tá? Então essa é a historinha aqui no que diz respeito à apuração do ITCD no que diz respeito às alíquotas. Tá? E aí, a partir de 2016, os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2016, as alíquotas aplicáveis são essas. Então, zero quando os bens avaliados não ultrapassarem 2.000 UPFs. É importante aqui, tá? Vou colocar aqui um destaque. Que o cálculo no Rio Grande do Sul cálculo do ITCD no Rio Grande do Sul leva em consideração a unidade
unidade de padrão fiscal, UPF. Então, eu tenho que multiplicar o valor da UPF vigente, eu agora não sei de cabeça, é algo em torno de R$21, pelo valor que está aqui na tabela. Então, é 2.000 vezes o valor da UPF vigente. Aí eu descubro qual é o limite de isenção do ITCD causa-mortes. De 2.000 UPFs a 10.000, entra na faixa de 3%. De 4% abrange de 10.000 a 30.000, de 30 a 50 e de 50 ao infinito. E na doação aqui a gente tem as duas faixas que estão aqui, de 0 a 10.000 e de 10.000 ao infinito, ok? E aí a gente vai aqui para esse esqueminha, para a identificação do ITCD. Então, a base de cálculo do ITCD causa mortes. Então, seja na doação, seja no causa mortes, o que eu coloquei aqui, que é, digamos, algo que eu tenho falado sempre para vocês, valor verdadeiro, valor real, que é a capacidade contributiva expressada na Constituição, ali no artigo 145, parágrafo 1º. Então, o que deve ser tributado é o valor que esse bem efetivamente vale, nem mais, nem menos. E aí, quando a gente fala de causa-mortes, qual é a base de cálculo aqui? O Monte-Mor. Então, é o valor dos bens inventariados, né? Qual é o tamanho do patrimônio que foi transmitido? O que eu coloquei aqui como destaque, né? Como alerta. Cuidado com a ameação. Por quê? Porque dependendo do regime de bens em que vigorava ali a relação do falecido e da cônjuge ou do cônjuge que sobreviveu, dependendo do regime de bens, uma parcela do patrimônio já era do cônjuge. Em outras palavras, significa que não deve ser tributado. Se já era da pessoa, não ocorreu transmissão. Se não ocorreu transmissão, não tem o recolhimento de imposto. Tá? Então, e aqui muito advogado não cuida disso, não presta atenção nisso, e aí acaba incluindo na base de cálculo a ameação, o que evidentemente é um equívoco, e isso gera prejuízo para seus clientes, né? O Estado do Rio Grande do Sul vai corrigir isso, ele vai dizer, olha, aqui tem ameação, vamos tirar. Não, ele vai deixar como está. Então, é muito importante aqui atentar para isso, tá? E se eu estiver falando de doação, se nós estivermos falando da operação de doação, tem que se atribuir um valor ao bem. Ah, professor, doação é gratuito, não tem valor, mas eu tenho que dar um valor para efeito fiscal. E esse valor, ele deveria ser o verdadeiro, de novo, né? O valor real. Se eu tenho um automóvel de 50.000 e eu estou doando ele, o valor para efeito fiscal da doação é 50.000, é o valor que ele vale. E aí aqui, em razão de certas artimanhas do contribuinte, de reduzir o valor da base de cálculo, seja no inventário, seja na doação, o Estado pressupõe que sempre há redução da base de cálculo. E aí o que acontece? Aí acontece esse problema. No Rio Grande do Sul, a apuração do ITCD. O ITCD, até pouco tempo, ele era também um dos últimos moicanos aqui no que diz respeito ao lançamento a apuração do crédito. Era feita pelo fisco em parceria com o contribuinte. De uns anos para cá, a legislação foi alterada. Deixa eu até precisar aqui qual é a data.
A data da alteração. A base de cálculo, o valor venal. Foi em 2012. Vamos ver se é isso mesmo. Não, é 2007 está aqui. Procedimento simplificado, parágrafo 6º. Então, desde 2007, é mais antigo do que eu imaginava. Aqui no Rio Grande do Sul, o imposto ele é calculado na modalidade autolançamento, ou lançamento por homologação, que significa dizer que o contribuinte tem que fazer tudo sozinho. Tá? Então, ele que faz o lançamento, ele que atribui valor, ele que apura a guia, ele que manda a guia, ele que declara, informa, e que normalmente no inventário quem faz isso é o advogado, né? A parte contrata o advogado para cuidar disso. Se for no tabelionato, o tabelião faz o preenchimento dessa guia e manda para a Secretaria da Fazenda. Tá? Aí a Secretaria da Fazenda estadual, ela normalmente então faz o que está previsto aqui no artigo 148. Então, a Secretaria da Fazenda ela pode, mediante processo regular, arbitrar o valor ou preço sempre que sejam omissos ou não mereçam fé. Em outras palavras, a Secretaria da Fazenda ela pode desconsiderar o valor que o advogado deu para o bem, se ele entender que aqueles valores estão imprecisos, inadequados, omissos, não são dignos de fé. O que o CTN exige, né? Esse dispositivo do CTN? Que se fosse aberto um processo regular e a Fazenda teria o ônus da prova de justificar a omissão ou a inidoneidade das informações. Na prática, o artigo 148 ele não é muito bem observado. Na prática, o que acontece? O advogado mandou a guia, então vamos imaginar aqui que esse papel aqui é a DIT, tá? Aqui está a DIT com bem número 1, bem número 2, bem número 3 e os valores. Aí essa guia foi feita pelo advogado, vai para a Secretaria da Fazenda, quando volta, ela volta com surpresa, ela volta com outros valores. E aí, normalmente os advogados, as partes se assustam, né? Nossa, meu Deus do céu, que valor é esse? Que avaliação é essa? E aí, assim, tentando fazer uma justificativa, ou tentar explicar o porquê assim da nossa surpresa, às vezes, nos valores que são atribuídos. Os fiscais da Fazenda Estadual, eles não conhecem, não entendem de todos os bens, né? Nem tem funcionário suficiente para entender de cada bem. Então, eles ficam meio à mercê de pesquisas da internet, né? Então, vamos imaginar lá que o bem é um carro. O bem número 1 é um carro. Tá? Então, eu tenho como pesquisar lá a tabela FIPE do carro e dizer mais ou menos quanto é que ele vale. Ok? Vamos imaginar que nós estamos falando aqui de um apartamento. Então, eu tenho como pegar lá um site de imóveis, sei lá qual é o site que tem aí que oferta imóveis. Se a gente estiver falando de um bairro, de um empreendimento que tem muitas unidades à venda, eu tenho uma referência lá dos valores que estão sendo colocados à venda para avaliação da fazenda. Então, ok. Agora, se, por exemplo, eu estiver inventariando vamos lá, um helicóptero. Quanto vale um helicóptero? Se a gente estiver inventariando, por exemplo, deixa eu ver, um troço doido,
um carro-cóptero, um carro voador. Agora parece que é a nova fronteira, né, da inovação. Várias empresas estão investindo em tecnologia para desenvolver o desenvolvimento do carro voador. A gente vai falando do carro autônomo, né? Quanto valem esses bens? Obviamente, o auditor lá da Receita Estadual não sabe o valor desses bens. E vai ter muita dificuldade de encontrar referência no mercado, né? Porque são bens que não são comercializados em qualquer lugar, a todo momento. Então, assim, por vezes a gente vê assim, a avaliação voltar e com algumas coisas que chamam a atenção, e em parte se explica por isso, por falta de especialização na avaliação. O que não justifica a cobrança abusiva, né? Não é porque a fazenda não sabe que ela possa abusar e cobrar sempre para mais. Então, isso é uma prática assim, muito comum, uma discussão muito comum no inventário, que gera muitas discussões. E se a gente estiver falando de uma empresa? Se a gente estiver falando de uma empresa, como é que eu avalio uma empresa? Qual é o valor dessa empresa? Então, os auditores lá da Receita Estadual, eles tinham uma regrinha que era um troço absurdo, era muito absurdo. Eles faziam lá uma avaliação levando em consideração a receita ponderada de 12 meses, mais o patrimônio líquido da empresa, para chegar no valor dela. O que o critério que era utilizado, com todo respeito, não tinha menor cabimento. Deixa eu ver se eu tenho aqui no meu blog, eu acho que eu comentei a alteração, avaliação ITCD. Ver se aparece aqui. Está aqui, avaliação de holding. Então, essa avaliação para apuração de TCD, no Rio Grande do Sul, observava ali uma instrução normativa número 45, que é essa que eu falei, que dizia exatamente, olha só o que está escrito aqui. O patrimônio líquido atualizado acrescido de 50% da receita líquida média anual é atualizada. Esse era o critério de avaliação de empresa, o que não tem fundamento em nenhuma norma contábil para se chegar nesse cálculo. Então, lado bom, isso foi revogado, essa alteração foi alterada em 2020, né? A Instrução Normativa 76 mudou. E aí, quais são os principais métodos de avaliação de empresa, né? Então, tem o método contábil, o método para liquidação, o valor de mercado, os múltiplos, né? De avaliação, fluxo de caixa descontado. Então, esses são alguns critérios técnicos de avaliação e que eu tenho como justificar, fundamentar com informações, com, digamos, apoio doutrinário, apoio acadêmico, científico para justificar essa avaliação. O que era utilizado pelo fisco estadual, esse não tinha nenhum cabimento, tá? Então, essa é a discussão sobre avaliação, tá? E sempre será permitida a contestação em avaliação contraditória em juízo ou fora dele, na via administrativa. E a avaliação contraditória, eu digo, vale a pena fazer. O contribuinte deve fazer essa avaliação contraditória sempre que ele entender que está mal feita a avaliação, tá? Para finalizar, aqui, no caso da transmissão causa-mortes, quem tem que recolher o inventário da sucessão é o herdeiro, o legatário, né? Se não houver herdeiro, aquele que o testamento legou lá os bens. Se for transmissão em razão de doação, quem tem que recolher, quem é o contribuinte, é o doador. Ok? Alguma dúvida até aqui?
certo, professor. Beleza.